Oi, gente, boa noite. Eu quero ler uma passagem aqui que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus ele tem falado muito comigo nesses últimos dias sobre família, sobre filhos. Eu sou mãe também, então pesa uma responsabilidade como pais de como realmente educar os nossos filhos, de como saber se estamos agindo certo, como saber se estamos realmente agradando a Deus na maneira de criar nossos filhos. Então, Deus vem falando comigo há um tempo já para que eu venha falar sobre isso. Há algum tempo Deus vem falando comigo para gravar vídeo, para postar vídeo, e eu, sinceramente, eu sou bastante envergonhada para falar assim com pessoas. Se eu estiver conversando com alguém, tiver que falar sobre a palavra de Deus, tiver mais algumas pessoas, mas assim, eu sou bastante tímida para falar assim. Mas Deus ele tem falado fortemente comigo nesses últimos dias e eu penso que eu não posso mais fugir, não tem mais para onde fugir, como escapar, né? Então eu quero convidar todos vocês, quem puder compartilhar esse vídeo, me ajudar em oração também, né? Peço que todos que puderem orar por mim, fico grata. Vou estar orando por vocês também. E vamos começar nessa caminhada com a ajuda de Deus, né? Porque quando Deus chama, Ele capacita. Nós não precisamos ser... Porque eu disse para Deus assim, que eu não estou pronta, eu não queria fazer isso, porque toda vez que você vai mexer com esse assunto, Deus já me usou já para restaurar vários lares e em oração e palavras que Deus deu, orientações no decorrer da vida, mas toda vez que a gente mexe nessa área, o inimigo ele se levanta com força. Mas se Deus nos chamou com propósito, eu creio que Ele está na direção, eu creio que Ele vai estar nos guardando. Mas eu preciso muito das orações de todos e quem puder compartilhar esse vídeo e os demais, para que esse canal venha crescer e possamos alcançar mais vidas, porque eu creio que algumas pessoas vão discordar do que eu vou falar aqui, algumas pessoas vão se chatear e bastante, porque eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar, mas também creio que muitas vidas vão ser edificadas através desses vídeos. E eu preciso da ajuda de vocês, para quem puder compartilhar, eu peço assim, em nome de Jesus aqui, que cada um possa fazer a sua parte, porque eu vejo no dia a dia filhos perdidos, que não sabem o que fazer, estão totalmente desmotivados, tanto para o estudo, para a escola, quanto para viver. Tem crianças, adolescentes que não chegaram nem na fase da juventude, já estão entrando num mundo totalmente por fora do que deveria ser. E aí eu me pergunto, e os pais? Onde estão os pais dessas crianças? Ou por que essa criança está agindo assim? Uma criança, quando ela nasce, ela não tem noção do que é a vida, ela não sabe o que fazer. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. E quem é o arqueiro?
Cabe a nós, pais, orientar nossos filhos, dar amor, dar carinho, atenção, mas atenção com qualidade. Muitas vezes colocamos tantas coisas na frente, tudo tem prioridade. Ah, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sustentar ele. Eu quero dar uma vida melhor para o meu filho. Sim, tudo isso é muito bom e necessário. Mas já parou para pensar que ao invés de uma roupa cara, um brinquedo caro ou um celular de última geração, teu filho preferia ter tempo perto? Tem muitos filhos que estão à mercê de um aparelho de celular, estão à mercê de uma TV, de um computador, né? Ali ele aprende tudo o que vem pela frente e às vezes os pais nem monitoram o que ele está assistindo. Não estou falando assim de uma forma geral, porque as minhas filhas têm o aparelho delas também, porque precisa para o estudo, mas não tem como deixar esses aparelhos reger a vida deles. E outros estão por aí em má companhia, aprendendo coisas que não deveriam estar aprendendo, e o que realmente eles deveriam saber, eles não estão sabendo, porque nós deixamos nossa responsabilidade para ocupar o nosso tempo com outras coisas. Às vezes achamos tempo para tantas coisas, mas o filho está tão carente do lado. E eu falo isso de um modo geral, porque às vezes, eu tenho um compromisso com a igreja, né? Falando com as mulheres aqui, eu tenho um compromisso com a círculo de oração, eu tenho um compromisso com o trabalho de Deus, mas a primeira igreja, o primeiro povo que Deus coloca na mão de um ser humano, se ele tem família, é a família dele. De que vai adiantar você ganhar tanto lá fora e perder dentro da tua casa? Então, eu quero convidar você que quer caminhar junto conosco, que quer ouvir aquilo que Deus tem para transmitir através da nossa vida, que nos acompanhe aqui. Nós queremos começar a fazer live ao vivo, mas precisamos de pelo menos 50 pessoas inscritos para começar a gravar ao vivo. E eu não vou falar nada de mim aqui, eu vou falar porque eu sou ser humano, sou falho e estou aprendendo a cada dia com Deus. Como agir, como não agir. E eu vou passar um pouco aqui do que Deus ele tem me ensinado. Porque um filho, ele não nasce com um manual de instrução. Esse filho vai ser assim, lá na frente vai ter tal problema, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Não, a cada dia você conhecendo o seu filho, desde que ele nasce. Quando você acompanha o processo de um filho, você sabe do que ele é capaz, do que ele consegue, quais as dificuldades que ele tem. E cabe a você acompanhar ele e instruir ele. Eu já cometi muitos erros também na minha vida, na questão mãe. Mas Deus me deu uma nova chance, me deu a oportunidade de recomeçar, de fazer da forma correta. E eu tenho buscado desde então sabedoria de Deus para poder criar minhas filhas, para fazer da maneira correta. Então eu creio que nunca é tarde para recomeçar, né? Aí você diz assim, mas os meus filhos já estão grandes, eu não tenho mais como. Não, tem sim. Tem aquela frase que diz que enquanto a vida há esperança. E falo agora com os filhos. Eu sei que tem muitos filhos, muitos jovens, adolescentes que estão sem rumo. Aí muitos culpam os pais, culpam tudo que eles imaginam, eles culpam porque não são bem-sucedidos, porque eu não consigo, não posso, eu não, né? A minha vida é assim, eu não tô nem aí pra ninguém porque me fizeram isso, porque, eu digo pra você que isso tudo é desculpa. Porque quando você quer mudar, quando você quer fazer diferente, você não se prende a coisas que ficaram para trás. O primeiro passo para você conseguir sair desse poço que você se colocou é parar de sentir pena de si próprio. Você tem que olhar para si mesmo, se olha no espelho e diga, não, eu sou capaz, eu quero. Segundo passo é liberar perdão para aqueles que te ofenderam, que talvez fizeram mal para você, né? Porque a Bíblia é bem clara em dizer assim, que é para vocês obedecer aos pais e honrar os pais.
Só que não fala que, não tem um entre parênteses aqui que diz assim, ah, se teu pai e tua mãe for bonzinho, se teu pai e tua mãe for assim, ou assim. Não, manda honrar. E o restante fica com Deus. Deus dá a cada um a recompensa pelas suas obras. Então, o que você plantou é você que vai colher. Agora, o que os outros plantaram, cabe a cada um deles. Então, não se preocupe com a colheita dos outros. Aí você diz assim, ah, mas eu vou perdoar, essa pessoa vai sair ileso. Não. Quando você libera perdão sobre a vida de alguém, você está libertando o teu coração. Você está liberando a tua vida para seguir em frente e ser feliz. Enquanto você estiver com o coração cheio de mágoas, de rancor, você não vai conseguir viver em paz. E é você que sofre. Você está tomando veneno esperando que o teu inimigo morra, né? Enquanto ele está vivendo tranquilo, né? E sem contar que você está impedindo Deus de agir, tanto na sua vida quanto na vida da pessoa que supostamente te fez mal. Eu costumo dizer assim que pais erram tentando acertar. Muitos agem de certas maneiras porque não têm conhecimento, não têm sabedoria, talvez foram criados assim e não sabem muitas vezes como agir, né? Mas depois que a gente passa a ser mãe e pai, a gente consegue entender certas atitudes dos nossos pais, certas maneiras de agir. Então, por isso que Deus fala que a gente tem que honrar eles, independente de qualquer coisa, tem que honrar, tem que obedecer. E muitos preferem fazer o contrário. Eu olho para as minhas filhas hoje e eu fico pensando assim, meu Deus, Deus é muito maravilhoso, porque essa palavra aqui, ela se cumpre na minha vida, porque não é porque minhas filhas, mas eu agradeço a Deus todos os dias, porque são filhas maravilhosas, mas eu tenho também plantado na vida delas todos os dias, e graças a Deus eu não tenho o que reclamar referente às minhas filhas, porque Deus ele tem realmente guardado elas, tem, sabe, não tem nem como dizer, mas eu agradeço todos os dias pela vida das minhas filhas, apresento a elas todos os dias ao Senhor, porque eu creio que Deus ele dá sabedoria para aquele que pede, porque eu recebi isso. Ninguém, quando vai ter um filho, diz assim, não, mas eu sei o que fazer, sei como fazer, já criei, já ajudei a cuidar filho do fulano, ciclano. Só que quando você tem seu próprio filho, não é assim. É bem diferente. Então, nós precisamos sim pedir a Deus sabedoria para saber como educar esse filho, para que ele não venha crescer cheio de traumas, cheio de marcas desnecessárias, que lá na frente, claro, como eu falei, tem cura, mas por que feri-la se tem outra maneira de agir? Simplesmente para dizer assim, eu tô no comando, eu mando, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala para os pais também respeitarem os filhos, para eles não provocar a ira deles, né? E muitos pais às vezes provocam os filhos só para ter um motivo para chamar atenção, para brigar, né? Às vezes para eliminar aquela a parte que ele tem que parar e dar atenção, né? E eu já vi pais de tudo quanto é jeito, então às vezes eu fico pensando, quando eu vou nas reuniões escolares das minhas filhas, eu fico observando, porque tem pais que fazem questão de perguntar para os professores, como é que tá esse menino, essa menina? Assim, como se fosse alguém assim que ela odiasse. E já vi filhos olhando assim, sabe? Nossa, poxa, deveria me defender, né? E independente de como é teu filho, você tem que... O mundo já é contra eles. Não tô falando para você apoiar erros, mas eu tô falando para você ser exemplo para eles. Porque mandar fazer é fácil. Agora eu quero ver fazer o correto para que eles venham se espelhar em você. Aliás, eles estão fazendo isso.
é nesse propósito que nós vamos caminhar. E todos que quiserem vir conosco são bem-vindos. E é isso por enquanto. Fiquem todos com Deus. Amém.